Olá pessoas, eu sou Paula Ferreira e hoje nós vamos para o nosso segundo episódio da série Vida de Show. Se você perdeu o primeiro episódio, vai estar aqui na nossa playlist, não se preocupe, tá bom? Corre lá, assiste lá e depois vem esse, porque aqui é o segundo. Se você já está inscrito no canal, meu amor, dá uma olhadinha, porque o YouTube andou tirando algumas pessoas sem perguntar pra gente. Então, vê certinho, verifica certinho se você está aqui ainda. Se você não está inscrito ainda, não acredito. Se inscreve agora e já curte esse vídeo antes que vocês se esqueçam. É importante também vocês clicarem no sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo e receberem tudo fresquinho na hora que eles saem. Bom, eu estava então em Maringá e eu tinha aqueles meus amigos que faziam show de transformistas assim como eu, que era o Júnior, o Fábio, o André e o Sidney. Dessa galerinha, eu acabei me apegando mais ao Sidney, porque o André e o Fábio andavam mais junto, o Júnior trabalhava com dança, tinha uma galera que ele andava também, eu acabei me apegando mais ao Sidney. A gente conversava muito, tinha os mesmos planos, os mesmos sonhos, e ele falava muito de Campinas, porque ele tinha alguns amigos que moravam em Campinas, ele já tinha conhecido Campinas, então ele falava muito bem de Campinas. E aí, então, mantivemos uma amizade bem bacana entre nós quatro, nós cinco, mas obviamente eu tinha um apego maior com o Sidney. Eis que o Sidney precisou ir embora e sair de Maringá, porque ele saiu do trabalho dele e ele ia procurar um outro lugar para trabalhar. E ele resolveu ir para Campinas, que é uma cidade maior, né, e tinham mais oportunidades. E ele foi para Campinas, para casa desse amigo dele que ele falava para mim. Eu também, coincidentemente, precisava de um novo emprego, porque eu já não trabalhava mais naquele sindicato. E eu não queria mais ficar em Maringá, porque pra mim meio que perdeu a graça, sabe? O Sidney não tava lá, os meninos já estavam meio que se afastando do show, estavam fazendo outras coisas, com exceção do André, que continua até hoje. Mas eu falei assim, gente, não vou ficar aqui. Comecei a ficar meio tristinha. E minha mãe já tinha mudado pra Foz do Iguaçu, que saiu de Barbosa, onde eu contei pra vocês, e foi pra Foz do Iguaçu. Eu falei, quer saber? Vou tentar a vida em Foz, vou pra Foz. Como vocês sabem, eu escrevo tudo em agenda, né? Então, essa ainda é de 92. E a data exata, dia 9 de outubro de 1992, o Sidney foi embora para Campinas. De Maringá, ele foi para Campinas. E no dia 13 do mesmo mês de outubro, eu fui embora para Foz do Iguaçu. Aí todo mundo se separou, desvinculou, assim, enfim. Mas a gente mantinha contato. Como, gente? Como que mantinha contato? Esse negócio de Facebook, Orkut, WhatsApp, Snapchat, Instagram, é tudo muito recente, viu? Nós somos do tempo de um negócio que pouca gente conhece. Vocês, jovens, nunca ouviram falar. Ou se ouviram, foi em algum museu da cidade de vocês. Nós nos correspondíamos por cartas, meus amores, e eu tenho a primeira carta que o Sidney mandou pra mim no dia 9 de novembro de 1992. Óbvio que eu não vou ler pra vocês, que é uma coisa pessoal minha, mas aqui ele dizia assim, Paula, corre pra cá, porque aqui é maravilhoso, aqui tem boate gay, bar gay, árvore gay, cachorro gay, passarinho gay, tudo aqui é gay, meu amor, venha. No grande resumo, né, gente? Não foi bem assim, mas enfim, ele me deixou muito empolgado em saber que existia uma cidade onde tinha uma diversidade muito maior ainda do que Maringá, que eu já achava que tinha bastante. Só que Maringá era tudo em gueto. E lá em Campinas, é o que ele me falou, era assim. Tipo, você via as pessoas da diversidade na rua. Então você imagina o quanto eu não fiquei empolgada de conhecer Campinas. Conversei com a minha mãe e falei assim, eu vou para conhecer e levo grana para 15 dias. Se em 15 dias eu achar ok, eu arrumo um trabalho e fico por lá. Se não, eu volto embora e ok também, né? No dia 22 de novembro de 1992, desce na rodoviária de Campinas a maravilhosa, a deusa, a estupenda, a perfeita, a incrível, a fenomenal, não é a Beyoncé, sou eu, tava falando de mim mesma. E aí o Sidney morava com esses amigos dele e eu fui pra essa casa, era um apartamento, né, ficava no centro de Campinas, maravilhoso, e eu fui pra lá, conheci. Então lá morava uma galerinha já, e eu fiquei lá nesses dias. E uma das pessoas que moravam lá era o Orlando, a Eloá Meirelles, que também faz show até hoje, se apresenta até hoje. E o Orlando me recebeu muito bem, todo mundo me recebeu muito bem e eu fui ficando por lá. A ideia fiquei aqui, gostei, então vou procurar um emprego aqui na cidade, depois eu mudo para um pensionato. Mas eu me alonguei na casa, fiquei mais tempo lá. E o que foi muito bacana, porque o Orlando, ele fazia show, mas ele tinha parado de fazer show quando eu cheguei. Fazia um ano que ele não fazia. E ele ia retomar a carreira de show dele a partir de alguns dias ali, coincidiu quando eu cheguei. Então eu tava naquela de, nossa, vendo todo mundo costurar roupa, produzir, querer fazer show, se apresentar, eu me empolguei com tudo aquilo, porque quando eu vim de Maringá eu já não pensava mais, será que eu vou fazer show um dia de novo? Mas tá no sangue, né, gente? A gente quer, a gente gosta, a gente vai atrás.
Nesse mesmo dia que eu cheguei, o pessoal da casa me levou pra conhecer a Double Face, que é uma boate LGBTQIA+, que não tem mais em Campinas, mas tinha naquele momento. E eu fui lá conhecer e, gente, maravilhada com tudo que eu via, né? É muito legal. Eram umas semanas que tinha boates abertas, então isso foi numa quinta-feira. Aí quando chegou no sábado eu fui conhecer o Bubbies, que era outra baladinha, que também tinha shows. Então a gente ia nas boates assistir shows. O gosto, o prazer da gente era ir assistir shows. 3 dias depois que eu cheguei, gente, eu e Sidney fomos sair pra passear e a gente foi num brechó e eu achei uma roupa de oncinha maravilhosa. E era a roupa de oncinha e uma bota de oncinha. Eu sei lá, paguei baratinho naquilo tudo ali e levei pra casa porque eu falei assim, gente, isso talvez vai me servir. Tava muito combinadinho, sabe? E logo em seguida eu achei um disco daquela série, não sei se era série ou era novela, não sei, vou pôr aqui pra vocês, que era do Araponga, que era um detetive e tal, e dentro desse disco tinha uma música que se chamava Teach Me Tiger. Maravilhosa, uma gracinha a música. Gente, guarda essa música que eu vou falar mais dela. Várias pessoas frequentavam a casa do Orlando nessa época de show, pessoas de show, e dentro dessas pessoas tinha a maravilhosa Tamiris Taylor, que foi uma das pessoas que me ensinou a esconder a neca, gente, a quendar a neca, esconder o bigolinho, foi ela que me ensinou, maravilhosa. Eu lembro certinho que eu falei assim, eu passei tanta vergonha no Teatro Barracão lá em Maringá, ela falou assim, vem cá que eu já te ensino, e me ensinou, incrível, Tamiris, linda. A Tamiris, gente, era uma menina trans, maravilhosa, que também se apresentavam na noite. Ela era linda, ela foi capa de um jornal, de tão linda que ela era. Eu vou tentar pôr uma foto dela aqui. Infelizmente, Tamiris não está mais entre nós, mas, assim, em memória dela, muito carinho, muito amor, muita paixão por essa mulher incrível. Bom, toda quarta-feira tinha reunião lá na Double Face, aonde o dono da boate reunia as pessoas de show pra marcar a data, fazer o cronograma, porque tinha shows quinta, sexta, sábado e domingo, e nós íamos nesses dias lá também. Eu fui uma vez com o Orlando porque eu queria me apresentar pro Gilberto Palaoro, os donos da boate, pra dizer pra eles que eu queria fazer show na casa. E lá eu conheci pessoas icônicas da cidade também. Cristina, Duda LaRue, Jaqueline Grutchenko, Morsa, Geia Borg, Rogério, que era um rapaz que se apresentava também, o transformismo dele era só direcionado a homens. Muita gente, a Nete, que eu vim conhecer depois no Bubbies. Então, uma galera que, nossa, conta a história dessa cidade toda. Ficou agendada, então, a minha reestreia no dia 31 de janeiro. Porém, quando passou de 1992 para 1993, eu consegui um emprego numa farmácia, eu fiquei super feliz e aí tava trabalhando e tal. Só que eu trabalhava todos os dias, de segunda a segunda, tinha uma folga por semana e tal, mas o dia do meu show, que era o dia 31 de janeiro, não ia ter folga. Então eu tinha que trabalhar até as 11 da noite. Mas a galera de casa saía de casa às 11 da noite pra ir pra baladinha. Então eu tinha que estar em casa 11 horas, pra gente poder se arrumar todo mundo junto. E aí, gente, o que eu fiz? Não façam isso. Inventei uma dor de dente. Lógico, eu tava numa farmácia, né, gente? O pessoal falou assim, Paula, toma um remédio aí. Aí eu tomei remédio, mas eu tive que abaixar a Fernanda Montenegro em mim e fazer uma atriz lá. E eu falei, que dor de dente. Nossa, esses remédios não estão funcionando. Acho que eu preciso ir embora. Fui super atriz e daí meu gerente me liberou pra ir pra casa e eu fui pra casa. Aí cheguei lá, o Orlando, a Eloá Meirelles me maquiou. Gente, a maquiagem não era maquiagem não, era um rosinha no olho assim, às vezes um delineador, esfumaçava a sobrancelha, era um negócio bem, hoje em dia, nos dias de hoje, a realidade de hoje era bem porquinho. Mas obrigada, Eloá, você arrasou, me maquiou, me deixou bonita e nós fomos pra boate. E lá eu reestreiei como Paula Queen novamente, dessa vez nos palcos campineiros. E a parte interessante é que eu escolhi a música Teach Me Tiger. No começo dessa música tem uma batida de carro. Gente, lembra que eu sofri um acidente lá no primeiro episódio, em Maringá? Eu usei essa batida de carro no intuito assim, olha, um recomeço. É a fênix da Paula Queen nascendo das cinzas do fusquinha capotado no primeiro episódio. Tadá! Foi muito legal, porque daí eu reiniciei com isso. Era o começo, então a música era bem gostosinha. Teach me tiger, I kiss you. Tinha essa coisa... Vou deixar aqui o link pra vocês escutarem essa musiquinha depois. Eu caí na graça do dono, que resolveu e pediu pra mim que eu repetisse a música na mesma semana. Então isso foi numa quinta, no sábado eu tinha que repetir a música de novo. E aí no dia
do dia que eu repeti a música, quem estava lá era a diretora artística do Bubs, que era a Géia Borg, que já esteve aqui no canal também. Vou deixar o link dessa entrevista aqui embaixo pra vocês. A Géia, gente, falou pra mim, Paula, vamos fazer show lá no Bubs? Eu falei, super vamos. E aí comecei a fazer show, tanto na Double Face quanto no Bubs. Nessa época, gente, como que a gente fazia pra gravar música? Não tinha jeito, não é igual hoje tem Spotify, tem computador, tem nada disso, gente. Cada um cria sua música, a gente até canta, né? Não. Nessa época, a gente pegava o quê? Ou comprava o disco, quem era rica, quem era mais pobrezinho comprava a fita, quem era mais pobrezinho não comprava nenhum dos dois e pegava emprestado às amigas. Mas eu, que tava entre a menos pobrezinha e a menos rica, eu comprava a fita virgem e gravava as músicas do meu rádio. Então eu colocava a fita lá no rádio, aí tocava a música. Cansei de fazer show com a música, assim, tipo, educadora, Jovem Pan, no meio da música, porque não tinha outra opção, gente. A outra opção era a gente pedir às vezes pro dono da boate, no caso na Double, pra ele gravar a música pra gente, mas ele também colocava Double Face no meio das músicas. Então eu estava fazendo show, de repente Double Face, Jovem Pan, educadora. Era um negócio muito chato, mas era o único jeito que a gente tinha de ter música. Com o tempo aprimorou, gente, ficou muito mais chique. Aí que a gente fazia? Levava a fita cassete num determinado lugar, tipo um sebo, pedia pro cara pegar o disco, gravar e você pagava por uma música. E ele falava assim, que música você quer? Igual eu lembro uma vez que eu gravei uma música da Débora Blando, Inocentes. Aí ele peguei e falei assim, eu quero essa. Ah, tá bom, tipo 10 conto. Gente, é sério, você pagava uma fortuna por uma música. E era assim, era o único jeito que tinha pra gente conseguir as músicas da gente pra fazer show. Foi nessa mesma época, gente, que eu fui convidada para fazer show numa chácara lá em Sumaré, numa cidade próxima de Campinas. Que lembra que eu contei a história para vocês nas vergonhas que eu passei, que eu tava fazendo um show da Madonna e a neca desacuendou assim de lado, um bife a cavalo saiu? Pois é, foi nesse dia, eu vou deixar dessa vez um pedacinho desse show para vocês. E também nessa época teve dois concursos de dublagem. Um foi em Indaiatuba, os dois foram em Indaiatuba, mas o primeiro de Indaiatuba era um concurso assim. Eram 4 pessoas, eu, Eloá Meirelles, Nete, Joyce Meirelles. Nós 4 íamos participar de um concurso de dublagem. E aí eram nós 4 participando para 3 colocações. A primeira colocação ganharia uma panela de pressão, a segunda colocação ganharia uma calça jeans e a terceira colocação não lembro, gente. Juro que não lembro. Vou perguntar para as meninas. Ganhava alguma coisa. Dessas 3 colocações, e nós éramos em 4, eu fiquei em 4º. Pois é. Quem ganhou nessa época em primeiro lugar foi a Nete, em segundo lugar foi Eloá Meirelles, a Joyce ganhou em terceiro e eu não ganhei nada, né? Ai, que vergonha! 4 pessoas, 3 colocações e eu lá. Mas aí veio a minha vingança social, porque nós tivemos no mesmo, em Indaiatuba ainda o concurso no Tejusa, que era um clube, não sei se ele ainda existe lá, reunia todo mundo para fazer concurso de dublagem. Não era só a galera da diversidade, não. Todas as galeras também, hétero, cis, todo mundo que quisesse participar da dublagem ia lá participar. E eu fui, junto com a Eloá, junto com a Catrine, nós fomos participar desse concurso. Tem uma fotinha ainda que tá eu, Catrine, uma galerinha, gente, muito legal. E como eu já tava arrasando já fazendo Teach Me Tiger, eu resolvi inovar. Eu convidei um amigo meu, super bonito, para participar do show. Então eu entrava com o barulho do carro e tal, e com ele numa coleira, gente. Eu andando assim, Teach Me Tiger, a música. Mas, gente, vocês têm que ter essa música, é muito sexy. Aí eu andando com ele assim, aí ele levantava e ele ficava dançando e eu dançando também. E era isso, não tinha coreografia, não tinha nada, era só pra ter ele lá mesmo, porque daí trazia mais aplauso. E realmente trouxe, o pessoal ficou assim, nossa, maravilhoso! Eu não ganhei ainda esse concurso de dublagem, gente, eu nem sei quem ganhou na época, não foi nenhum dos nossos amigos, foi alguém de lá mesmo. Porém, eu ganhei uma foto de destaque num jornal da cidade, que depois um amigo nosso, o Eloandro, trouxe pra mim e falou, olha, você apareceu no jornal. Apareceu eu lembro que a Catrine também apareceu, eu não lembro se a Eloá apareceu, mas alguém apareceu, mas eu lembro que nós duas aparecemos, porque ficou muito registrado na minha memória quando o Eloandro trouxe essa foto pra mim e falou, vocês apareceram no jornal. Gente, primeira vez no jornal, de muitas que viriam depois. Tem muito mais nessa história, mas pro vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar uma mensagem aqui pra vocês. De vários artistas que eu falei aqui, uma delas que eu não citei, que era a Ingrid, que era uma transformista que dublava muito, era muito conhecida por fazer Whitney Houston e Tina Turner. A Ingrid era maravilhosa na boate, ela era muito, muito boa mesmo no que fazia. Ela veio a falecer e eu lembro que a gente continuou se apresentando anos a fio depois. E num determinado momento da história do mundo das transformistas assim,
o nome dela foi citado, e eu lembro que foi citado de uma maneira muito esquecida. Como que chama aquela bicha que morava na rua de trás? E isso ficou na minha memória. Um ícone da dublagem, a Ingrid, foi lembrada como a bicha que morava na rua de trás. O que me vem hoje na memória é assim, que a nossa história, ela é muito esquecida, né? A história das pessoas é esquecida. Acho que não só no meio LGBT, não, mas todas as histórias são esquecidas. Eu acho que a gente deveria lembrar mais de quem trouxe a gente até onde a gente chegou. Quem trouxe quem tá aqui, ou seja lá quem for que estiver agora nos palcos, quem iniciou tudo isso. A gente deveria ter mais consideração pela lembrança das pessoas. A Tamiris Taylor, que me ensinou a usar a calcinha, ela veio a falecer também. A Géia Borg foi assassinada de maneira muito cruel, e olha que horrível. Eu entrevistei a Géia em 2014, um mês depois veio acontecer isso com ela. Ela já se identificava trans nessa época e foi por um ato de transfobia, foi assassinada. Eu queria deixar esse segundo episódio em memória dessas pessoas que fizeram parte da história de Campinas, da história dos shows, da história do transformismo, da história das drags que hoje estão aqui fazendo, graças a essas pessoas que abriram toda essa porteira, graças a pessoas como Eloá Meirelles, Catrina de Givenchy, Luma, Jennifer, meu Deus, Tamiris, Duda LaRue, Krishna, todas essas pessoas que estiveram nos palcos, Morsa, Géia, estiveram nos palcos, abriram portas pra gente. E também pessoas antes dessas pessoas que vieram também e fizeram história. Gente, eu tô louca pra mostrar já o terceiro episódio pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse. No terceiro episódio a gente vai começar a entender um pouco de como passou de ser transformista pra ser drag queen e como que foi minha história nisso daí, tá bom? Uma coisinha que eu queria deixar pra vocês no final é pra vocês saberem quantas vezes eu fiz Titi Me Tiger na minha vida. Gente, eu tenho tudo anotado, ó. Eu fiz Titi Me Tiger. No ano de 93 eu fiz 89 shows. 51 vezes eu tava no palco, 16 vezes eu dividi o palco com a Eloá Meirelles, 12 vezes eu dividi com a Morsa, 7 vezes com a Duda, eu fiz 26 shows na Double Face e 11 no Bubbies. As músicas que eu mais fiz foram 10 vezes Titi Me Tiger e 7 vezes Erótica. Muito legal. Outra coisa que eu tenho aqui, sabe o show que eu fiz lá no teatro, que eu mostrei pra vocês que eu fiz Madonna no colchão de pulgas? Olha o cartaz como que era. Eu preciso plastificar isso. E mais uma vez erraram meu nome. Paula Kuim. Kuim. K-U-I-M. Não esqueçam nossas histórias, não esqueçam nossas vidas, não nos esqueçam, nos dê oportunidade, é tudo que nós pedimos. Tanto na área de show, como na área da diversidade. E diversidade... se unam mais, por favor. Essa história que eu contei pra vocês foram em cima de sofrimento de pessoas, de tristeza, mas a gente conseguiu transformar em alegria também, né? Aqui tem travestis, tem gays, tem lésbicas, tem muita gente nessa história que fizeram parte disso tudo. Então vamos nos unir. Olha quanta besteirinha talvez aconteceu nessa época e ficou lá pra trás. Hoje eu lembro com muito carinho, muito amor. E é isso, foi o que sobrou pra mim. Muita história cheia de amor. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado e tchau!